Bom dia, chat. Batman é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens da ficção mais populares de todos os tempos, e arrisco dizer que é o mais popular do gênero de super-herói, junto com o Superman e o Homem-Aranha. E nem é pra exagerar, muita coisa foi produzida em torno dele. Animações como The Animated Series, jogos principalmente a série Arkham, mas o que mais se destacam são as suas adaptações em live action. E elas geram bastante discussões entre os fãs. Cada um é bem diferente do outro, como no tom que passa, com a atmosfera apresentada, todo o desenvolvimento em torno do Bruce Wayne e do Batman, como eles agem, praticamente analisando todo tipo de coisa que tem em tudo e mais um pouco. Essas discussões sempre surgem para tentar decidir qual é a melhor versão de todas, mas o fato é que cada Batman funciona de acordo com a sua época, em relação como as coisas estavam por lá. No total, temos 5 Batmans principais em live action. O primeiro de todos, da década de 60, o clássico Adam West. Depois, na década de 80, Michael Keaton. Anos 2000, Christian Bale. Anos 2010, Ben Affleck. Anos 2020, até agora, Robert Pattinson. O Batman do Adam West surgiu em uma época onde as histórias em quadrinhos tinham restrições, acreditando que a violência presente iria influenciar o público infantil. Então, as editoras eram forçadas a criar histórias mais leves, e esse Batman era mais focado na comédia por causa disso. Com o passar dos anos, essas restrições foram deixadas de lado e as editoras podiam voltar a fazer histórias com temas mais sérios. E desde a década de 80 até hoje, foi sendo assim. Batman do Michael Keaton, do Christian Bale, do Ben Affleck e do Robert Pattinson possuem as características e elementos base do personagem, mas mesmo assim ainda se diferenciam bastante. Os filmes da década de 80 e 90 vão mais para um lado fantasioso. Eu acredito que eles chegam a ser os mais próximos dos quadrinhos em questão de estética. A produção feita passa muito essa vibe. E isso fez com que os filmes de heróis se estabelecessem dessa forma. Mesmo tendo poucos naquela época que se destacavam, isso foi algo que se seguiu durante um tempo. Nos anos 2000, o mercado de filmes de herói estava crescendo, várias produções surgindo e ganhando muito destaque. E é claro que o Batman estava ali no meio, porém, ele foi o mais marcante nessa época, porque foi lançada a trilogia Cavaleiro das Trevas. Esses filmes trouxeram uma proposta diferente para o Batman, em retratá-lo de forma realista, como ele seria na vida real, levando em conta as suas habilidades e equipamentos que possui, com toda uma construção feita para fazer com que funcionasse. Não é um mistério para ninguém que isso deu muito certo. Foi o primeiro filme de herói a bater 1 bilhão em bilheteria. E o impacto que teve foi enorme, porque acabou criando uma moda nos filmes de herói em serem realistas e sombrios, pelo menos ter um pouco desses elementos. E isso aconteceu em algumas produções futuras que surgiram, e ficou assim durante um tempo também. Espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, o Quarteto Fantástico de 2015, a série Arrow e arrisco dizer que a série do Flash também era assim. Mas só o início, a primeira temporada até onde eu vi. Entrando nos anos de 2010, foi a época onde os filmes de herói estavam no auge, com a Marvel lançando filme atrás de filme e fazendo muito dinheiro. E a DC não ia ficar de fora, decidida a criar o seu próprio universo cinematográfico. Mas não deu certo. A Warner tinha um planejamento para iniciar esse universo e depois ignorou por completo. Com isso, em 2016, tivemos Batman vs Superman.
E aí veio os problemas, a Warner interferindo nas produções e as ideias distorcidas do Zack Snyder, apresentando um Batman que é muito manipulável e, acima de tudo, que mata. É meio relativo dizer isso. O Batman do Keaton já matou nos filmes clássicos e acho que até o Batman do Bale também. Mas nesses casos dava pra relevar. O personagem era bem construído, junto com todo o resto, tipo a direção e o roteiro, que fazia com que a gente ignorasse. Mas aqui não, porque o Zack Snyder colocou como a principal característica dessa versão, fazendo com que se destacasse demais e sendo bem odiado. Agora nos anos de 2020, época onde os filmes de herói estão em baixa, mas no meio de produções medíocres tivemos uma joia, The Batman, voltado para uma pegada realista, mas nem tanto assim. Ok, com tudo dito, dá pra perceber que o Batman passou por muitas épocas diferentes, se adaptando em cada uma, mantendo as suas características principais, mas com alguns elementos diferentes, fazendo com que se diferenciasse por completo. O Batman do Michael Keaton tem uma ambientação muito boa, uma Gotham gótica, sombria e sufocante. É o ponto mais forte que quase todos os outros filmes não atingiram. O traje é muito bom e ainda tem cenas de luta boas, mas pelo que dizem, o desenvolvimento do personagem é um pouco superficial. Só que isso foi muito bem feito com o Batman do Christian Bale. Todo o seu desenvolvimento desde o início com o Begins até o final com o Ressurge apresenta a importância e as consequências da vida de Batman e da vida do Bruce Wayne e como afeta tudo ao redor. O Batman trouxe justiça a uma cidade corrupta, mas acaba atraindo a atenção de mais pessoas perigosas. O Bruce Wayne tem a reputação de sua família, que acaba sendo um fardo para mantê-la, e também deixa algumas coisas de lado por causa da sua vida de Batman, ao mesmo tempo que sabe que Gotham merece algo melhor que o Batman. Tudo isso foi feito de uma ótima forma durante essa trilogia. O início aprendendo, o meio lidando com as consequências e o final resolvendo de forma definitiva. Esse Batman é muito bem escrito até hoje, mas ele tem algumas falhas. As cenas de luta não são boas. Gotham é criticada por não parecer Gotham e os trajes são muito criticados. Olha, pra ser honesto, eu não gosto muito do traje do Begins. Eu prefiro do Cavaleiro das Trevas. Já o Batman do Ben Affleck é complicado. As melhores coisas dele são as cenas de luta, que são incríveis até hoje, e os trajes são muito bonitos, com exceção do filme do Flash. Mas o resto é muito negativo. Como eu disse antes, as características base do personagem foram distorcidas, não investiga direito, manipulado e mata, e o seu desenvolvimento é muito mal feito. Tá, mostra que ele caiu nas sombras e voltou para a luz no final de Batman vs Superman, mas o roteiro não ajuda. Ainda teve as duas versões do Liga da Justiça e a sua participação no filme do Flash, mas que também não melhorou. O antigo DCEU estava uma bagunça e com pouca esperança. Muita gente fala que o Batman do Ben Affleck foi injustiçado e merecia algo melhor. E isso é verdade. A parte visual é ótima, mas a parte escrita não. Toda a bagunça da produção e a descaracterização do personagem acabou com ele. Detalhe, Gotham é ignorada nesses filmes. Eu nem me lembro direito dessa cidade. E agora, o Batman atual. O Batman do Robert Pattinson. Vou te dizer, ele é uma mistura de todos os outros em um só. Gotham é sombria e sufocante, as cenas de luta são muito boas, o traje é bom e está tendo um bom desenvolvimento.
o Bruce só se importando com a sua vingança e ignorando a sua vida pessoal. Depois é revelado os segredos da família Wayne que o afetam, e o final mostra que o Batman precisa ser mais do que vingança, que a cidade está precisando de algo que traga esperança. Não dá para falar muito sobre o seu desenvolvimento, até porque vai ter os próximos filmes que vão explorar muito isso. Mas até agora, o Batman do Pattinson está sendo muito bem construído. Dá pra perceber que cada Batman moldou os filmes de herói de alguma forma, com base dos elementos mais impactantes que possuem, e que também afetou no público. Fez com que muitos fãs tivessem gostos específicos, muitos preferindo um do que o outro e vice-versa. E assim, criando essas discussões para decidir qual é a melhor versão de todas, julgando tudo que foi apresentado. Só que no fim das contas, todas essas discussões não vão levar a nenhum lugar. Dificilmente vamos ter uma adaptação perfeita do personagem que vai agradar 100% do público, ainda mais que é muito vasto. Não vale a pena discutir qual é o melhor. Temos uma boa variedade de Batman, cada um com uma preferência de cada tipo de fã. E ainda vamos ter o Batman do universo do James Gunn vindo aí. O melhor que dá pra fazer com tudo isso é aproveitar. Então é isso, obrigado por terem assistido. Foi um pouco complicado fazer esse vídeo, tive que reescrever metade do roteiro, o antigo não ficou bom. Não tenho muito do que falar nesse final, eu estou colocando tudo em ordem na minha vida e voltando a postar normalmente. É isso, boa noite chat.